A criação descrita no livro de Gênesis como fundamento. Como tudo foi no princípio? Foram dias literais de criação? Esses temas nós vamos discutir agora aqui no programa Lições da Bíblia. E já está no ar o programa Lições da Bíblia. É sempre uma alegria muito grande saber que você está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa com o desejo de conhecer a palavra, os nossos conteúdos, o conteúdo do Senhor para a sua vida. E especialmente por sabermos que nessa temporada estamos com um estudo muito importante, que é como interpretar a Bíblia. Exige técnica, dedicação, tempo, para se entender a vontade de Deus e a palavra de Deus. E é possível, plenamente possível, você poder se desenvolver no conhecimento da Bíblia, a despeito de que muitos falam hoje que não dá para se conhecer a vontade de Deus, que a Bíblia é um livro impossível de ser compreendido, mas quem se dedica para estudar e para entender, usando os critérios corretos, as regras corretas de interpretação, as pessoas conseguem sim entender a palavra e terem uma vida feliz, desde que obedeçam aquilo que o Senhor está clamando também e passando para todos nós. Os nossos convidados nessa semana são os mesmos que estiveram com a gente na semana passada. Tenho certeza que vocês gostaram do programa e vão gostar hoje também. Retornam ao programa os dois colegas, pastor Luciano e pastor Edson Nunes e Luciano Geraldo, lá da Nova Semente. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado pela participação de novo, viu, Luciano? Uma alegria recebê-lo. Também, pastor Edson, uma alegria recebê-lo aqui para conversarmos sobre um tema tão importante, tão lindo como vai ser o dessa semana. E eu convido a vocês que estão nos assistindo a orarem com a gente agora. Pastor Edson, você pode orar, por favor? Claro. Eterno nosso Pai, nosso Rei, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e nesse momento pedimos que o Senhor mais uma vez nos dê o Espírito Santo para que possamos, ao abrir a tua palavra, ouvir a tua voz e sermos transformados por ela. Amém. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Luciano, tema bastante importante aqui, a criação, Gênesis como fundamento, é a primeira parte. Realmente o Gênesis, ele é o fundamento para o restante das Escrituras? Como você vê? Com certeza, né? Eu chegaria até a dizer que tudo depende desses primeiros capítulos de Gênesis, né? Então aqui Deus se estabelece como Criador, Ele também mostra como a realidade vai ser, né? A partir daquilo que Ele cria, e também aqui tem qual é o ideal dele para a criação dele, né? Então aqui a gente tem os grandes pilares, né? Para toda essa história, essa narrativa que vai se desenrolar até Apocalipse, né? Então, sem dúvidas, esses 3 primeiros capítulos, eles são muito importantes para a compreensão dos temas que vão ser desenvolvidos na Bíblia. Com certeza. Na semana passada eu falei aqui para os que estavam assistindo, talvez você se lembre, se você acompanhou o programa, que pastor Edson ele se dedicou alguns anos para estudar ali os primeiros 9 capítulos, né, de Gênesis. Bom, mais do que ninguém, eu penso que você vai concordar com o Luciano, né? Com certeza. Sobre essa importância do começo da palavra ali com Gênesis. Com certeza. A maneira como você começa uma história, né, é sempre essencial para o desenvolvimento daquela história, né? Então, isso não é só na obra literária, mas em qualquer obra artística. A maneira como você começa é extremamente importante. Então, até quando você vai estabelecer... Nos filmes, por exemplo, né, os cineastas dizem que se nos primeiros 3, 4 minutos o personagem principal não aparecer, então provavelmente o filme não vai ser bom. Né? Tem uma série de regrinhas. Então, geralmente, a maneira como você começa é extremamente importante. Pois é, e a Bíblia começou em alto estilo, né? Sim. Falando sobre sua origem, tudo aquilo que estava envolvido. E não apenas isso, os primeiros capítulos contam histórias muito fortes, né? Histórias que vão desde a criação até a queda e o replanejamento do Senhor para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor Jesus. Neste contexto, Luciano, eu sou um apaixonado por Gênesis 1:1, porque é uma clareza, né, muito grande nesse texto que fala sobre a nossa origem no princípio. É um texto extraordinário, né? Sem dúvidas. Aqui a gente tem como se fosse uma resposta, né, para uma das perguntas que qualquer um, em algum momento da vida, vai fazer. Qual é a origem de todas as coisas? Por que eu estou aqui?
qual é a ideia inicial, né? E tudo isso influencia no nosso presente também. E Gênesis começa já respondendo essa pergunta, né? Essa inquietação que todo ser humano tem. E dizendo que houve um começo através de um Criador. E então, a partir desse primeiro verso, a gente vai ter o desenrolar, né? Do que Deus havia planejado para a criação. Mas, sem dúvida, esse primeiro verso ele já responde uma questão filosófica, assim, né? De uma profundidade muito grande. Aliás, Edson, eu assisti assim, com bastante interesse uma temporada anterior do programa Origens, onde a Larissa te entrevistou longamente e tal. E extraordinário tema, né? Sobre a antropologia. Esse verso aqui ele é fundamental para responder uma série de coisas dentro da visão da antropologia, né? Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra é o pilar fundamental sobre que o resto da Bíblia vai se assentar, né? Então a criação vai ser o Deus como criador, e a criação vão ser os motivos principais de adoração, de louvor, de juízo também. A gente acho que no estudo de hoje a gente vai passar um pouquinho por isso, né? Então você estabelecendo quem Deus é, você também estabelece quem nós somos, né? Então, uma relação, né? É uma relação direta, né? Se Deus é o Criador, então, logicamente, nós somos as criaturas. E esse relacionamento é o fundamento de tudo aquilo que vai se desenvolver no restante das Escrituras Sagradas, né? E aqui também a gente tem fundamentos, vamos dizer assim, técnicos, né? No princípio, uma marca possivelmente temporal, criou Deus, né, a primeira ação, e aí a gente tem, ele criou os céus e a terra. Então você tem a junção de tempo e espaço, né? As duas coisas juntas aqui no princípio. Isso na física é indissociável, né? O tempo e o espaço. Então aqui Deus se preocupa com já fornecer para a gente os parâmetros daquilo que vai acontecer, né? No princípio, temporalidade e espacialidade ou materialidade das coisas também. Exatamente. Um ponto bastante interessante aqui, pastor Luciano, dentro disso que o pastor Edson está falando, é que as perguntas que surgem, né, de muitas correntes, às vezes cristãs, não cristãs, diferentes visões, né, a respeito da origem, ela poderia ser respondida se nós confiássemos um pouco mais no texto sagrado, né? Muita coisa seria resolvida se a fé na palavra de Deus permanecesse através dos séculos. Como você vê, muitos questionamentos da ciência, daqueles que estudam toda a filosofia, já teriam uma solução se a fé na palavra de Deus fosse mantida? Essa é uma pergunta muito boa. E ao mesmo tempo bem complexa também, né? Eu vejo da seguinte forma: você tem, desde quando Gênesis foi escrito, né? Você não tem a intenção de escrever algo científico, né? Nem existia o método científico como nós conhecemos hoje na época de Moisés e tal. E com o passar do tempo, o método científico ele foi sobrepondo a razão, a fé, né? E enfim, você começou a haver conflitos, né? Só que nos últimos anos, né, nos últimos séculos, principalmente no século passado, a gente viu que a razão humana, o método científico, não levou para um tempo de paz absoluta, né? O ser humano ele não ficou isento de problemas, de inquietações, a partir do momento em que ele usa mais a ciência, né, para o seu dia a dia. Não respondeu todas as perguntas. Exatamente, porque por mais que você tenha métodos diferentes, e é por isso que a religião ela é tão importante hoje, né? A religião ela foi importante no passado, hoje vai ser para sempre, porque ela se propõe a explicar uma coisa que a ciência não consegue aferir com precisão, que é o mistério, o mistério das coisas, né? Então a religião ela propõe possíveis respostas, então para o significado da vida, para a origem das coisas. Então isso é muito importante para nós hoje também, né? Esse texto, Edson, eu me lembro que você falou na semana passada que você gosta muito também. Ele nos remete a uma coisa muito incrível, porque se nós temos aqui a convicção, a fé de que Deus é o Criador tem que ter existido antes da sua criatura, da sua criação. Aí já fala um pouco dessa pré-existência de Deus, né? Sim. Deus como pré-existente. Sim, você estabelece uma série de pressupostos que vão guiar o restante do estudo da palavra de Deus, né? Ele está antes de todas as coisas, ele é sobre todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas e assim por diante.
Nessa pergunta que você fez para o Luciano, Sim. pastor, eu tenho uma experiência pessoal muito interessante sobre isso. Eu já contei até aqui na Novo Tempo, em um outro programa, chamado Código Aberto, que era também um estudo da lição. Hoje o Código Aberto é apenas um NT Play, ele ainda existe, mas é só online um agora. projeto online, Isso. Exatamente. Então, eu lembro que eu era pastor da comunidade judaica adventista há muito tempo atrás, e um dia na minha comunidade chegou um casal e assistiu toda a programação, o culto, e depois, na hora da saída, vieram falar comigo, e ela me apresentou, ela disse, eu sou adventista, mas meu noivo não é, eu queria muito que ele tivesse estudos para se batizar, etc, tal. E ele do lado dela, eu olhando assim, é que às vezes é chato, né? A pessoa vem e fala assim, poxa, olha, eu quero que ele batize a pessoa do lado, não fica aquela situação meio... Aí eu falei, olha, mas ele quer estudar a Bíblia? E ele me falou, não, eu gosto da Bíblia e tal, eu quero estudar, etc. Eu falei, tá bom. Ela falou, olha, ele já foi em muitos pastores, ele é físico. Eu falei, opa, né, físico. Então ele é físico nuclear, trabalha na USP, é professor da USP, e um indivíduo muito estudado, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso daí. E aí eu falei, tá bom, vamos estudar junto a Bíblia, né, já preocupado, né? Eu falei, mas já que você já estudou tanto a Bíblia, me diz especificamente o que você quer estudar, que a gente estuda o que você quer estudar. Ele falou, não, tenho poucas dúvidas da Bíblia. Eu falei, que bom, né? Quais são suas dúvidas? Eu tenho a dúvida sobre Gênesis 1 e a criação do mundo, sobre a natureza de Cristo, sobre Ellen White e dízimos e ofertas. Na verdade, eram 4 dúvidas. Aí eu falei, tá bom, então semana que vem a gente se encontra, vamos estudar Gênesis 1. E passei a semana estudando, estudei. Fiz um estudo enorme e talvez ali que tenha surgido a minha vontade de estudar Gênesis mais profundamente, né? Eu estudei, preparei um super estudo, pastor, um estudo gigante. Sentei com ele na semana seguinte, estudei, passei tudo, e texto, e hebraico, e estrutura literária, tudo que você pode imaginar, pastor. E ele ficava sem se mexer, né? Apático, né? Completamente apático, assim, olhando para mim, e eu me esforçando o máximo para tentar convencer, né, de Gênesis, da criação, e provar que Deus criou o mundo e tal. E aí ele não se mexia, no final eu falei assim, bom, tá bom, então abre aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, o verso 1 a 3, e o verso 3 diz, pela fé nós cremos que Deus fez o visível a partir do invisível. Aí eu terminei, na minha cabeça eu estava apelando, né? Terminei, para acreditar em Gênesis 1 tem que ter fé. Aí ele olhou assim para mim, fé? Eu falei, fé, você está me dizendo que eu tenho que ter fé para acreditar em Gênesis. Não tem prova. Eu falei, não, tem um monte de coisa aqui, mas prova científica não tem. Tem que ter fé. Ele falou, tá bom, fé eu tenho. E aí seguimos o estudo, fizemos outros estudos e tal, no final se batizou. Eu fiz o batismo dele, fiz o casamento dele, depois apresentei a filhinha dele, ele hoje é um ancião da comunidade judaica, aqui de São Paulo, comunidade judaica adventista de São Paulo. E um amigo especial, muito especial. E aí depois do batismo, que eu não fiquei questionando, né? Eu fui visitá-lo na casa dele, e aí conversando com ele, eu falei assim, fulano, você disse que fé você tinha, eu queria entender o que aconteceu ali, né? Eu expliquei, e você ficou ali. Aí ele me falou um negócio, falou assim, olha, na minha área, ele é um cientista físico nuclear, falou assim, na minha área eu tenho muitas dúvidas, tem muitas coisas incertas, eu continuo estudando para buscar as respostas, e muitas respostas eu acho que eu nunca vou ter na minha área. E aí quando você vai para Gênesis 1, que é um texto tão grande, tão amplo, tão profundo, e você vai me dizer que você tem todas as respostas para aquele texto, então acho que muitas vezes, ele me dizendo, né, acho que muitas vezes a gente precisa fazer justiça ao texto, à Bíblia. E a gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente não tem explicação, é que a gente precisa ter fé genuína em Deus. Exatamente. Quando a gente não tem prova, é que a gente tem fé genuína em Deus. Exatamente. Então, fé eu consigo ter. E aí eu achei muito bonita, porque me ensinou muitas lições, pastor. Então, muitas vezes a gente está buscando a resposta para uma pergunta que nem é feita na Bíblia. Exatamente. Entendeu? A pergunta nem está feita. Tempo ali estudando, exatamente. Né? E deveria ter estudado mesmo, despertou outros desejos. Porque a gente está buscando muitas vezes uma questão científica, quando a Bíblia não está preocupada com questões científicas. Né? Exato. E aí, isso deve ter acontecido com Jesus também em algum momento, porque ele abordou muito sobre a fé, né?
Aí Jesus fala assim, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, não é o valor, não é o peso, né, da fé, mas, olha, é tão insignificante. Então, a fé realmente, ela é essencial até aos olhos do Senhor Jesus. Falando em Jesus, ele foi o agente da criação, né, Luciano? Isso mesmo. Principalmente quando a gente lê o Evangelho de João, no início, né, diz que no início ele era o Verbo, ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus, ele é um membro ativo, se a gente pode dizer isso, do processo de criação, né? Ele é a palavra que forma todas as coisas e em João ele vem como a palavra que anda entre os homens, né? Sim. Então, a gente tem esse paralelo muito bonito com aquilo que João fala sobre Jesus na criação, né? Ele é a palavra ativa de Deus, né? Que cria todas as coisas por meio dele, para ele, né? Você citou João aí, o texto de João está aqui em nosso manual de estudos, que você pode tê-lo em mãos aí, que diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Interessante, né? Jesus, como agente da criação, presente lá já, aquele indício das três pessoas da Trindade, trabalhando juntas nesse princípio, criando todas as coisas. É realmente um assunto muito profundo, bastante intrigante, e nós vamos partir exatamente desse ponto para o restante do tema dessa semana, já, logo após o intervalo. Voltamos já. Foi bem rápido, já estamos de volta com mais um bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Se você já está aí desde o começo, você já sabe que estamos estudando sobre o livro de Gênesis como fundamento de tudo. É a parte 1 desse estudo. Nós vamos continuar na semana que vem, ainda com esse estudo do livro de Gênesis, dentro da visão geral maior aqui sobre o tema dessa temporada, desse trimestre, que é interpretando as Escrituras. Então, estamos estudando o livro de Gênesis hoje para entender como devemos interpretar as Escrituras de forma correta, juntamente com os amigos Luciano, Geraldo e Edson Nunes, que vêm da Nova Semente, a comunidade adventista de São Paulo, com um propósito muito claro de estudar a palavra e evangelizar. Pastor Edson, a sua visão também sobre Jesus como agente da criação, como estávamos conversando agora com o Luciano. Tem um texto de Provérbios, no capítulo 8, que é um texto muito interessante, que é a sabedoria falando, né? E quando a sabedoria começa a falar, ela primeiro é louvada, né? A sabedoria é louvada. E esse louvor da sabedoria, lá em Provérbios 8, tem características divinas, né? Fala, a sabedoria é justa, ela é prudente, ela é eterna, e esse tipo de coisa, né? Então tem todas as características do próprio Deus, essa sabedoria. E essa sabedoria é dita como estando presente no processo criativo e sendo arquiteta da criação. Ela estava com Deus, ela participou da criação, Deus a usou para criar, etc, etc. E diz que as coisas foram feitas através dela. E essa expressão, a expressão em hebraico da sabedoria, diz que ela estava no princípio com Deus, e através dela Deus criou todas as coisas. Então essa expressão no princípio é a mesma que aparece lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. É o Reshit, né, o princípio. No princípio criou Deus. Então vai dizer que a sabedoria foi o princípio da criação de Deus. E ela, então, tudo foi feito através dela. E é esse texto que João está interpretando em João capítulo 1. Quando ele diz que através de Cristo, por meio de Cristo, tudo foi feito, ele estava com Deus, ele era Deus e tudo foi feito por meio dele, ele está interpretando Provérbios capítulo 8. E Paulo vai fazer a mesma coisa lá em Colossenses capítulo 1. Vai dizer, tudo foi feito por meio de Cristo. Por que isso é interessante? Porque a primeira palavra da Bíblia é uma preposição, que é be, que significa em, por, pelo. A gente traduz sempre como em. Mas quando é no princípio, então, em princípio, criou Deus. Mas a gente poderia traduzir que o por princípio ou pelo princípio criou Deus os céus e a terra. E quando a gente vai para Provérbios 8, para João 1 e depois para Colossenses, a gente percebe que é exatamente essa leitura que eles estão fazendo. Então a leitura é, pelo princípio criou Deus os céus e a terra. Então, pela sabedoria, Provérbios 8, por Jesus, João capítulo 1. Então, por ele, todas as coisas foram feitas. Então, Gênesis também estabelece esse relacionamento entre Jesus e Deus. E aí o verso 2 diz que a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aí a gente tem já nos 2 primeiros versos da Bíblia, a gente tem apresentado já quem são os atores, né? Quem é o ator principal. É esse Deus que cria as coisas através de Cristo e que usa o Espírito Santo nesse processo criativo, né? O Espírito dele nesse processo criativo. Quando o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, a ideia que transmite o texto é que Deus já havia criado a terra e colocado em órbita, possivelmente, tudo que estava aqui, porque o Espírito pairava sobre as águas. Né? A terra era sem forma e vazia, ou seja, tinha matéria. Ela não estava trombando com outros planetas aí, se chocando com outros planetas. Seria errado pensar dessa forma? Como você vê essa questão, Luciano? Isso mesmo. Sem querer te apertar demais. Eu vou ficar na Bíblia, daí a gente não se aperta tanto, né? É isso aí, é na palavra. Bom, o Espírito pairava sobre as águas, né? Então, as águas já existiam, né? Então, a primeira ação de Deus, primeiro, é separar as coisas, não é... A criação de Deus é separar, né? Por mais que pareça um paradoxo, mas a expressão é: a terra era sem forma e vazia. Então, os primeiros dias, Deus ele dá forma e depois ele começa a encher. Né? Ou seja, então tinha 2 elementos, terra e água, já. Sim. Né? Uma coisa que eu falo para os alunos e que me ajuda bastante é que quando a gente entra nessas discussões técnicas e a gente quer provar as coisas através da Bíblia, a gente se perde que a Bíblia não está preocupada em provar esse tipo de coisa. Exatamente. Ela não é um compêndio para provar a existência de Deus. Isso é uma coisa interessante. Pastor, você pontuou perfeito. Ela não prova a existência de Deus e ela não quer convencer ninguém de que Ele é o Criador. E nem questiona ela parte da também, premissa né? que Ele questiona. existe. Então, basicamente, fala assim, só o tolo diz que não há Deus. Ela já parte da premissa que Ele existe. E o ponto fundamental Ele criou tudo. Agora, a pergunta que eu faço é, quando você lê Gênesis 1, que é um relato bem curto até, né? Se você comparar com os outros relatos mesopotâmicos nas cosmogonias, é um relato bem curto. Será que não tem mais coisa que Deus fez? E hoje a gente olha depois, segundo a gente acredita, em torno de 6.000 anos, né, depois da criação de Adão, de Eva, a gente vê tanta coisa esplendorosa ainda, né, com poluição, com tantos problemas que a gente tem climáticos e tal, e mesmo assim a gente ainda vê tanta coisa bonita. Será que não fez mais coisa do que está ali? Será que aquilo não é um resumo? E quando eu falo isso, eu parto de uma tradição judaica, né, Luciano, que o Luciano conhece bem, né? Lá aparecem 10 vezes e disse Deus. 10 vezes e disse Deus. A expressão e disse Deus, haja, e disse Deus, apareça, e disse Deus, 10 vezes. Né? Uma vez no primeiro dia, uma vez no segundo dia, 2 vezes no terceiro dia, uma vez no quarto, uma vez no quinto, 4 vezes no sexto. 10 vezes. Na tradição judaica, 10 é o mínimo. Então, será que o texto não está me dizendo que ali está narrando o mínimo do que Deus fez? Não é possível que exista muito mais coisa do que Deus fez? É possível. Então, a grande questão é, você tem uma certa, como você estava falando no início, pastor, a gente tem uma certa flexibilidade para discutir as coisas. Já tinha água, já tinha terra, como é que funciona isso? A gente tem uma certa flexibilidade para discutir, porque ali é um relato básico. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como ir além do relato, que é o único que a gente tem. Exato, tem que partir dele e ir embora. Exatamente. Né? Então, discutir é possível, é até legal, eu gosto, eu adoro discutir o que está acontecendo ali em Gênesis 1. Tem muitas possibilidades, né? Tem muitas teorias, etc. Mas cravar, foi assim, a gente só pode ir a partir do que está no texto. Exato. Além do texto, não dá para a gente ir. Aliás, esta é uma outra regra de interpretação. Exatamente. Uma das regras de hermenêutica. Tem dúvida? Fica com o texto. Exatamente. É uma forma de você, aliás, é uma tradição que vem da Reforma Protestante, nós já estudamos aqui nessa temporada, não é? Chocou, deu dúvida, só a Escritura. A Escritura é suficiente. Melhor do que ir atrás de conjecturas, né? É natural que a gente faça inferências, né? Porque o texto bíblico ele não vai dar muitas respostas para questionamentos nossos na hora que a gente lê. Mas é importante a gente não levar tão a sério as nossas inferências, né? Exato. Ter essa humildade de entender que, bom, são inferências minhas, não é o que está claro no texto, né? E, como você bem mencionou, na dúvida eu vou ficar só com o que está no texto mesmo. Exatamente, Tem, por exemplo, desculpa, pastor. Claro, por favor. Tem certas situações, por exemplo, que você sempre vai encontrar quando você vai discutir Gênesis 1, né? No 5º dia ele cria as aves e os peixes. Aí no 6º dia ele cria os mamíferos e os répteis. Na Bíblia não existe esse linguajar. Então, no 5º dia, literalmente o texto diz,
ele cria os voadores que voejam. Essa é a expressão, os voadores que voejam. E os nadadores. Então ele não está fazendo a nossa classificação né, de peixes e aves e tal. Exatamente. E no sexto dia ele cria os animais que andam na terra e os que rastejam na terra. Então não tem essa taxonomia, né? Não tem essa roupagem científica que a gente deu depois. Isso não é demérito, não é todo livro que é científico. Né? Então a Bíblia escolhe um caminho para narrar as coisas. E é até interessante, porque Gênesis 1 não é narrativa, é relato. Ou seja, é relatório. É como se tivesse sido prestado um relatório. Né? Isso é extremamente importante da gente entender também. Agora, a gente entra num ponto aqui que é o motivo da nossa discussão essa semana também. E você que está com o manual aberto sabe que nós precisamos discutir aqui um assunto que é polêmico e não é, na minha maneira de ver, porque eu acho que eu vou na linha do físico lá, né, do seu amigo lá. Né? É a fé que tem que resolver, nós vamos resolver pela fé. Não é? Os dias da criação, é o tema aqui que a gente vai estudar agora, os dias da criação, o sábado e a criação, sábado como coroa da criação. Como a gente pode entender essa questão dos dias da criação, Luciano, na sua visão? Muito bem, como você já mencionou, tem muitas teorias, claro. Né, e tal. As pessoas tentam ajustar isso com a evolução, até mesmo, e tal. Isso tem sido um fenômeno frequente. Bom, se a gente escolhe se restringir ao texto, então não tem nada no texto, na minha opinião, que sugira que exista um tempo maior do que tarde e manhã, um dia. Porque o que está no texto é, cada dia tem um ciclo, tarde e manhã, e assim eu termino o primeiro dia da semana. E o segundo dia da mesma forma. Então você tem um ritmo. E agora, eu acho que uma pergunta ideal sobre os dias, né? Se são literais ou não, na verdade seria qual é o sentido desse ritmo? O que o autor bíblico está querendo dizer ao repetir tarde e manhã no final de cada dia da semana? Né? Se ele não parte do pressuposto, né? A gente entende assim de que não foi uma evolução, de que é uma criação, claro. Então qual que é a finalidade dele usar esse recurso? Repetir tantas vezes, né? A gente está falando de repetição também como uma forma de entender. Agora, um outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar é que essa expressão, ela dentro da narrativa bíblica, ela é extremamente coerente com o que vai acontecer depois. Então, por exemplo, se você elimina 6 dias como literais, quando Deus lá no Êxodo, né, no Monte Sinai, ele vai falar sobre os 10 mandamentos, ele vai falar, olha, em 6 dias eu criei o céu, o mar e a terra e tal. E no 7º dia eu descansei. E a referência que ele está usando são os dias da semana, porque ele está falando para um povo que vive naquele tempo, etc. Então, se você elimina a criação, não faz sentido Deus dar o sábado. Então, o coração da lei não faz sentido, né? Exatamente. Se a gente expandir um pouco mais, por exemplo, para as festas elas giram em torno do ciclo, né, que Deus ele estabelece na criação. Então, olha o tanto de coisa que vai desmoronando, né, dentro da narrativa bíblica. E o próprio termo aqui usado no hebraico, né, Edson, você que é o especialista aqui dentre nós, Yom. Sim, né? Yom é um dia, mas o principal é o qualificador que vem depois. Então você tem Yom Ehad. Yom Ehad é uma expressão difícil, porque Ehad ele significa o dia primeiro, ou dia 1, vamos dizer assim. O errado ele pode ser não só um quantitativo, mas ele pode ser um qualitativo. Então, talvez a resposta não seja aí. A resposta está no Yom Sheni, que é o dia 2. Yom Shilishi, dia 3. Yom Revi'i, dia 4. Ou seja, quando ele usa Yom Ehad ao longo do Antigo Testamento, isso às vezes gera problema, porque Yom Ehad é uma expressão complicada. Mas quando ele usa Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, que é o 6º dia, Yom, né? Então, ele está dando nitidamente um crescendo numérico, que, ou seja, não é qualitativo, é claramente quantitativo. Então, é um dia, é 2 dias, é 3 dias, é 4 dias, é 5 dias e assim por diante. Além disso, pastor, uma das coisas que eu mais me deparo na literatura acadêmica é talvez eu seja um pouquinho duro agora, mas é a maneira insensata como as pessoas entendem gênero literário. Então a pessoa lê ali Gênesis 1 e fala assim, isso daqui é metafórico, isso daqui é alegórico, isso daqui é poesia, não é narrativo, não é um relato, e etc. e tal. Aí, ok, quando você vai definir gêneros literários, você não define das coisas da sua cabeça.
Aí eu acho que não, existem marcas textuais claras que precisam ser seguidas, né? Então, quando você vai falar, você falou, acho que na lição passada, você falou dos oráculos, né? O oráculo ele tem uma marca. Então, qual é a introdução a um oráculo? E assim diz o Senhor. E aí você começa a contar o que Deus diz. Isso é uma introdução clássica a um oráculo. Então, quando eu vejo essa frase, essa fraseologia, eu sei que se trata de um discurso de Deus. Na nossa literatura brasileira, né? Quando você começa, era uma vez. Você já sabe que é uma história provavelmente fantasiosa. Conto de fada. Que é um conto de fada, que vai ter uma aplicação moral no final. Você já imagina como é que é. Então, o texto ele tem marcas e as marcas precisam ser respeitadas. Então, eu posso te dizer aqui com bastante segurança, pastor. O texto de Gênesis 1 não é poesia, apesar de ter muita repetição. Ele tem uma infinidade de marcações narrativas ou marcações de texto corrido. Não é poesia. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, ele não, em nenhum momento, ele carrega marcas de alegoria. Não tem alegoria. E essa sequência é forçar o texto. E é forçar o texto, porque ele fala de terra, ele fala de mar, ele fala de vegetação, ele fala de sementes. Em nenhum momento você vê espaço para alegoria. E ele também não é metafórico, não tem espaço para não tem uma metáfora no texto. Ok? Então, o texto ele é muito duro no sentido de real. Ele é um relato. Ele quer dizer, é isso. É isso, exatamente. É um relatório. É um relatório. E por que eu falo que é uma marca de relatório? Porque ele não tem trama. Um texto narrativo clássico, ele tem trama. O que é trama? É aquele desenvolvimento. As coisas vão de um jeito, acontece um problema, aí vem uma solução para aquele problema. Gênesis 1 não tem trama, não tem problema. Nenhum problema. E eu só tenho um personagem agindo, que é Deus. O resto tudo está obedecendo o que ele está falando. Então, um relatório. Então, basicamente, o narrador está dizendo assim, ó, eu vou contar o que Deus fez. Ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, acabou o que Deus fez. Puxa, isso aí é uma coisa tão importante que vocês estão falando, porque o manual traz isso com muita segurança, né? Ele nos remete à Bíblia, à palavra de Deus. E, claro, eu tenho 54 anos, sou nascido nesta igreja, já nasci adventista, cristão, formado numa família cristã. Eu não tenho dificuldade, mas há pessoas que possam ter dificuldade e que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E aí vem o apelo para você. Olha, o relatório, o pastor Edson deixou, ele é um especialista. Não há espaço para alegoria, para metáfora, não há espaço. É isso, é um relatório. É dia literal e pronto. É o que está escrito. Ah, mas aí tem que ter fé. Sim, tem que ter fé. Toda a Bíblia tem que ter fé. Né? Não é só isso, não. Toda a Bíblia tem que ter fé. É bíblico, né? Bom, nessa sequência, então, Luciano, vem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, sexto dia, o sétimo dia da criação. E aqui o nosso manual traz o sétimo como um detalhe bastante especial do nosso manual e sua relação com a criação. O que diz ali o texto sagrado em Gênesis e como você compreende isso? Muito bem. No sétimo dia, você tem uma quebra nas repetições, né? A gente estava falando da importância disso. Então, é como se você tivesse um bloco de 6 dias, onde várias coisas se repetem. E disse Deus, né? O Edson já mencionou. Foi tarde de manhã. Houve tarde de manhã, e viu Deus que isso era bom, né? E Deus chamou o primeiro dia, né? Chamou o dia e chamou noite. Então, Deus ele dá nome para as coisas. E isso vai se repetindo conforme você vai avançando na sua leitura. Mas só que quando chega no sétimo dia, você tem uma quebra total. E eu até acho melhor a gente ler aqui, claro, só para isso ficar mais visível, claro, né? Mais claro. Perfeito. Então, Gênesis no capítulo 2, verso 1 a 3, diz o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então veja, você não tem aqui, e disse Deus haja o sétimo dia, né? E o sétimo dia aconteceu. Não. O sétimo dia ele está completamente separado. Isso aqui já diz uma coisa para a gente. A gente estava falando da importância da forma, né? Então, na forma como o narrador bíblico, né? O escritor bíblico, ele apresenta os 7 dias da semana é diferente. Ele coloca um bloco de 6 e na forma do texto ele mostra o sábado já é diferente
porque eu estou escrevendo ele de forma diferente. Perfeito. E aí você agora vai, Deus abençoa, Deus santifica, né? E Deus descansa. E são coisas muito fundamentais, né? Pro que Deus vai falar depois no mandamento também. E o sábado é o primeiro dia inteiro que toda a criação vai desfrutar. Então Deus ele separa esse dia para que agora ele não apenas olhasse para a criação, mas que eles pudessem ter agora uma relação, né? O sábado é um dia de festa porque o trabalho foi feito, né? Perfeito. Nós vamos retomar desse ponto, eu quero também ouvir aqui a opinião do Edson, né, que já manifestou aqui a sua confiança no texto. Então você não sai daí, porque já, no próximo bloco, nós vamos destrinchar melhor esse assunto. Nós voltamos já. De volta com o programa dessa semana, onde estamos conversando sobre o livro de Gênesis como fundamento, e estávamos conversando sobre a questão dos dias da criação, fechando com o sábado, deixado por Deus para todos nós ao final da criação. Também a sua opinião, o Luciano já falou aí, o seu comentário, como você vê essa questão do sábado, Edson? Bom, o Luciano falou a parte mais importante, né? Como o sábado está nessa quebra dentro das repetições, esse bloco separado. Eu queria chamar a atenção para um detalhe, porque quando a gente fala do sábado, o centro do sábado é o descanso de Deus. Então, diz lá que Deus descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, no verso 2 de Gênesis 2. E no verso 3 ele diz, e abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Então a bênção e a santidade do sábado tem a ver com uma ação de Deus, que é a ação de descansar. Então talvez uma das coisas mais importantes que Gênesis, primeiro relato da Bíblia, Gênesis 1, Gênesis 1, verso 1 até Gênesis 2, verso 3, talvez a coisa mais importante que a gente tenha que saber não é o que Deus fez em cada dia, mas é o que Ele fez no sétimo dia, que é descansar. E isso é essencial para o restante das Escrituras. O que significa o descanso de Deus? E a gente não tem muito tempo no bloco, mas se as pessoas tiverem vontade de estudar, no site adventistas.org tem uma seção de colunas, e lá tem a minha coluna também, e na minha coluna eu falo sobre o sábado, né? A gente fala sobre Gênesis, quase todos os artigos são sobre Gênesis, mas tem um lá sobre sábado. Eu acho que o link pode aparecer no TP ali, claro, para o pessoal dar uma olhada lá. Uma consultada, né? O Isaac vai colocar para a gente aí. Ótimo. E para resumir, então, todo o processo do que é o descanso, basicamente na mentalidade bíblica, o descanso é a entronização de Deus. É Deus ser entronizado como rei. Então, descanso não tem a ver com parar de fazer, tem a ver também com parar de fazer alguma coisa, mas tem a ver principalmente com Deus se assentar no trono dele como juiz de toda a criação. E a gente vai perceber isso ao longo das Escrituras, que descanso tem a ver não apenas com parar de fazer alguma coisa, mas como sentar no trono para reinar. Então o sábado estabelece que Deus não é só criador, ele é também o rei. E como isso vai ser importante ao longo da Bíblia. Quando a gente chega lá em Apocalipse, capítulo 14, uma mensagem fantástica, é o início das chamadas 3 mensagens angélicas, diz, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar é que ele fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. E a gente fica, nossa, que interessante, Deus criador. Mas por que temer a Deus e dar-lhe glória? Porque é chegada a hora do seu juízo. Porque entronização, na Bíblia hebraica, tem a ver exatamente com juízo. Ser rei tem a ver com julgar. Então, o que acontece em Gênesis 1, do verso 1 até Gênesis 2, do verso 3, vai ser retomado em Apocalipse 14, falando do final de todas as coisas. Então, a Bíblia vai estabelecer esse elo. Por isso que Gênesis é tão importante, que ele é o fundamento de tudo que vai acontecer depois. Que extraordinário, hein? Muito lindo, fantástico. Bom, esse é um ponto que já está longamente discutido, e aí a continuidade aqui do nosso bloco é entendermos um pouco mais sobre este final da criação, a criação do homem e da mulher e o casamento. Bom, você tem agora então um segundo relato, né, em Gênesis, a partir do capítulo 2, verso 4, onde você vai ter uma descrição maior de como o homem ele foi formado. No capítulo 1, disse Deus, né, façamos o homem à nossa imagem, semelhança e tal, mas não fala se ele veio do barro ou não, se foi trabalhado. Então, em Gênesis 2, ele vai enriquecer a criação do homem com esses detalhes.
E o que eu acho interessante é que tem ali primeiro a criação do homem, e existe um padrão em Gênesis 1, que é o padrão de separar, né? Deus várias vezes ele separa. Então ele separa o dia das trevas, né? A luz das trevas, o dia da noite, as águas de cima, as águas de baixo, os mares e a terra. E agora no capítulo 2 ele faz uma separação, né? Depois de formar o homem, que é tirar de si uma costela, né? Ele tira de Adão uma costela. Mas só que em Gênesis 1 você tem um padrão, né? Deus ele separa, mas depois ele junta tudo no mundo perfeito que ele intencionou. E agora no capítulo 2 você tem Adão sendo separado de si, né? Entre aspas, sua costela, mas depois Deus então traz agora da sua costela formada uma mulher, para que agora seja completa de novo a criação desse segundo relato, né? Então você tem 2 clímax, 2 pontos altos nas 2 narrativas, né? A primeira é o sábado, e no segundo relato é o casamento do homem com a mulher, né? Então a criação ela fica completa quando Deus é entronizado, quando você tem o descanso de Deus, o descanso do homem, e também na relação perfeita do homem com o seu igual, né? Com a mulher também. Então a criação de Deus ela funciona bem em todos os níveis, né? Na relação homem e Deus e na relação homem e seu igual. Então, sensacional. Isso traz muito significado, né? Exatamente. Há um ano e pouquinho eu assisti um casamento onde o pastor Edson foi o oficiante. E ele trabalhou muito legal os conceitos do casamento, baseado em Gênesis e Cantares. É um tema extraordinário do livro de Gênesis, né, Edson? Porque ele mostra para a gente a origem de uma coisa tão linda, tão sagrada. Eu acho que a gente vive uma época hoje em que as pessoas não estão olhando com um olhar tão sagrado, tão puro para o casamento quanto deveríamos olhar, né? Está meio banalizado, a gente está perdendo esse vínculo. E quando a gente perde a origem das coisas, a gente tende a banalizar as coisas, né? A gente fala sempre para as pessoas, né, quando elas vão crescendo, se desenvolvendo, eu sempre falo para os meus filhos e ouvi muito do meu pai, não esqueça de onde você veio, não esqueça quem você é. E as pessoas muitas vezes vão ganhando coisas e adquirindo coisas, vão esquecendo da origem que elas tiveram, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para nós que cremos na palavra de Deus, que cremos no Deus que se revela através da sua palavra, através da Bíblia, a gente não esquecer nunca a origem, né? Então, estudar o livro de Gênesis é importantíssimo para a gente manter os olhos na nossa origem, né? De onde é que a gente veio? Não vamos esquecer de onde é que a gente veio. Então, o casamento tem esse poder dentro tem essa estrutura tão perfeita criada por Deus no início, que vai ajudar a gente a entender todo o resto, né? E acho que é uma das coisas mais fortes do casamento, né? Acho que foi uma parte do sermão que eu fiz, quando depois de separar a costela do próprio Adão, né? Ele traz a mulher de volta e Adão olha para aquela mulher e ele olha e ele fala, uau, uau, essa é osso dos meus ossos, carne das minhas carnes. O nome dela vai ser mulher porque ela veio do homem, né? E os dois olhavam para o outro e não se envergonhavam, né? Eles não tinham vergonha de si mesmos, né? Acho que essa é uma parte muito interessante para os nossos casais voltarem a ter, né? Primeiro, esse sentimento de maravilhamento um com o outro, né? Olhar um para o outro e falar, uau, como você Às vezes lindo. No começo do casamento se fala muito, mas depois não se fala Isso, tanto. Como você é lindo, como você é linda, ou como você me faz bem, ou como você me ajuda. Você é admirável nesses aspectos. Você tem isso que eu acho fantástico. E também o segundo aspecto, que é a falta da vergonha, né? A gente tem medo de ser a gente mesmo, a gente tem medo de ser vulnerável, às vezes, com um parceiro, né? Com a pessoa que está com a gente gente quer sempre ser durão, sempre ser certo, está sempre certo, está sempre correto. E isso não funciona dentro de um casamento. Acaba havendo uma disputa ao longo dos anos, né? Você precisa no casamento ser vulnerável, né? O outro precisa ver quem você é de fato, não essa casca que você criou para a sociedade, né? Isso aí. Bom, quem está no começo do casamento, como esse nosso amigo aí, tem que já estar prestando atenção nos conselhos aí. É um curso de noivos aqui, eu entendi já o programa de hoje. Agora, como último ponto do nosso programa dessa semana, que está sensacional, Gênesis é um livro fantástico, é a base de tudo, é o fundamento, tem que partir dele para todas as demais coisas, os demais conhecimentos, e até a fé, né? Parte de lá. A fé parte de Gênesis também. Mas, infelizmente, essa criação de Deus ela acabou sendo manchada, houve a queda do homem, a desobediência e a necessidade da cruz.
algo chocante, né? No relatório de Gênesis ali, nesse relato de Gênesis, não é, Luciano? Ainda mais se você leva essa linha da criação até o evento cruz, né? O Criador de todas as coisas, que planejou as melhores intenções, né, para os seus filhos de vida, os melhores propósitos, ele agora numa cruz, né? Se a gente puxa essa linha sempre pensando em qual era o ideal dele antes do mundo degringolar, né? Uhum. Então, fica mais forte, né? Fica mais forte. Exatamente. O evento Cristo, ele fica ainda mais bonito, né? Porque você vê que o Criador não só coloca as mãos para formar o boneco, mas ele também Redime, né? Redime. Salva de novo. É uma coisa linda, né, de se pensar, Edson, porque às vezes a gente fica naquele romance da criação e não imagina, a gente não consegue imaginar o que passou pelo coração de Deus, né, ao ver aquela cena de destruição, de decisão, né, e às vezes a gente também decide errado e Deus corre atrás da gente. É uma coisa, Deus é um amor inexplicável, né? Impactante, impactante. E o que eu sempre também gostava de falar para os meus alunos era isso, de entender qual é o processo do pecado, né? E uma frase que se repete muito em Gênesis 1 é: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando a gente chega em Gênesis 3, que fala do pecado, da origem do pecado, diz o texto que Eva olhou para o fruto e viu que era bom. Puxa vida. Né? Então a gente percebe que quando a gente toma para a gente as rédeas das coisas, de decidir o que é bom e o que não é bom, a gente tira de Deus o poder. E quando a gente assume o poder de dizer o que é bom e o que não é bom, a gente já está em pecado. Né? Então, tomar para si a capacidade de decidir o que é certo e errado, o que é bom, o que é mal, não é a nossa prerrogativa, não foi para isso que a gente foi criado. É claro que Satanás, ele plantou uma tremenda de uma dúvida na cabeça de Eva, né, Luciano? Ele botou minhoca na cabeça dela. Ele é especialista nisso, né? Infelizmente, ele precisou sair do céu, porque ele contaminou aquilo, contaminou o universo. E essa tremenda dúvida que ficou na cabeça dela foi uma desconfiança de quem era Deus. Sem Ela tinha uma admiração por Deus. Eu acho que a raiz de toda tentação, pelo menos ali em Gênesis 3, né, é obedecer ou não a palavra de Deus. Então, você vai acreditar no que Deus disse ou não, né? Porque a primeira pergunta da serpente é: foi isso que Deus disse? É isso que Deus disse? Então, é interessante porque se você faz o paralelo com a tentação de Jesus, você vai perceber que é a mesma base. Jesus tinha acabado de sair lá no capítulo 4 de Mateus, né? No final do capítulo 3, ele tem ali o batismo, né, e tal. E Deus fala, né? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Logo em seguida você tem a cena da tentação de Jesus, né? E a primeira tentação, Satanás ele começa articulando da seguinte maneira: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Já colocou minhoca na cabeça. A questão é a mesma de Gênesis. Você acredita que você é filho de Deus? Deus acabou de falar. Então, no caso de Adão e Eva, você tem, né? Você acredita que Deus ele é sábio o suficiente para determinar o que é bom e o que não é? Então, a raiz da tentação é a mesma. Infelizmente, Adão e Eva, eles tomaram para si essa prerrogativa de dizer o que era bom. Jesus, ele fala: bom, eu acredito, né? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Então, a tentação ela funciona de maneira parecida, né? E a raiz de tudo é: você vai ter a confiança em Deus para obedecê-lo, ou você vai procurar fazer de sua forma, né? Edson, eu só tenho 1 minuto para acabar o programa, mas eu queria que você que você fizesse um breve comentário sobre essa questão da cruz. O amor do Senhor Jesus, o amor de Deus pelo ser humano a ponto de dar a vida novamente por eles. E Gênesis 3,15 estabelece isso, né? Quando ele fala que uma semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E é muito interessante que quando Deus continua falando com Adão e a mulher ali naquele momento, ele vai dizendo: olha, vocês são pó, você vai voltar ao pó, vai ser difícil, vocês vão morrer. E quando Deus termina de dizer para Adão e para a mulher que eles vão morrer, Adão olha para a mulher e fala assim: agora seu nome não é mais mulher, seu nome é Eva, que você vai ser a mãe de todas as coisas. Ou seja, Adão ali, de alguma maneira, ele entende, no meio de um discurso de morte, de punição, ele entende vida. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas da linguagem de Gênesis se repetindo na cruz. Aonde existe morte, na verdade é vida. Aonde todo mundo vê morte, Deus está dizendo vida. Aonde todo mundo vê o fim, Deus está dizendo agora é um novo começo. Que lindo, lindo, maravilhoso
comentário de vocês dois. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós contamos com vocês a semana que vem, porque a semana que vem tem a continuação desse papo aqui. Eles retornam ao programa para a gente continuar falando sobre Gênesis, o fundamento de todas as coisas. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês e até a semana que vem.